Coloca agora as imagens em tela cheia da operação deflagrada hoje, Mão de Ferro 2. Operação importante, quem está acompanhando desde cedo é o repórter Cláudio Santos e é com ele que eu converso a partir de agora. Cláudio, bom dia, meu amigo. Bom dia, Leandro Trindade. Operação importantíssima e integrada e ocorre em 12 estados simultaneamente. Uma ação integrada entre a Polícia Civil e o Ministério da Justiça. Essa operação Mão de Ferro revela uma rede de criminosos capaz de sentir prazer e compartilhar prazer através da dor e sofrimento de outras pessoas através de uma plataforma, Leandro Trindade. E o sofrimento geralmente de crianças e adolescentes. A Polícia Civil não revelou quantas vítimas desse grupo criminoso, mas já identificou algumas delas. Nós tivemos acesso, entre os vários conteúdos já adquiridos pela Polícia Civil e também a Justiça, nós tivemos acesso a alguns prints de conversa que revelam esse sofrimento das vítimas. Nesse print de conversa que nós passamos a exibir aos nossos telespectadores, mostra ali uma conversa entre o criminoso e uma adolescente. Nesta conversa, o criminoso solicita que a adolescente faça uma transmissão ao vivo através do aplicativo Discord, onde ela pratique a automutilação. Isso mesmo, ela deveria fazer uma transmissão ao vivo e se automutilar ali enquanto outras pessoas assistiam. Ela, num determinado momento, pergunta para o criminoso: por que você está fazendo isso comigo? E ele diz: ou você faz, ou eu vou entregar as fotos que eu tenho de você nua para seus pais. Então era dessa forma que os criminosos agiam. Eles ganhavam a confiança dessas vítimas, que geralmente eram meninas entre 15 e 16 anos, ganhavam essa confiança através das redes sociais, e depois que eles conseguiam ter acesso a essas imagens de nudez fornecidas pelas próprias vítimas, próprias meninas, eles começavam a chantagear: olha, a partir de agora você vai praticar automutilação, vai se cortar. E quando as meninas se negavam a fazer, eles chantageavam com essas fotografias. E mais ainda, Leandro, foram 16 mandados de busca, prisões e também pedidos de internações. Por quê? Porque a maioria era menor de idade. O líder, ou talvez o grande líder desse grupo, um adolescente de apenas 15 anos, residente no município de Rondonópolis. Há cerca de um ano, a polícia fez um trabalho de busca e apreensão na casa dele e apreendeu 2 aparelhos celulares. Ele utilizava esses 2 aparelhos e através desses aparelhos a polícia chegou até os demais envolvidos. Hoje pela manhã nós fomos recebidos na Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos por 3 delegados, mas um dos delegados é o que preside essa investigação e ele falou mais detalhes de todo o esquema. Foi o doutor Gustavo Godoy Alevado. Vamos ver. Há quase um ano, através de um alerta do Ministério da Justiça, que alertou a DRCI da prática criminosa no ambiente virtual e que provavelmente seria de uma pessoa moradora de Rondonópolis. Então, a partir desse alerta que foi fornecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, se iniciou o procedimento apuratório aqui na DRCI e a gente conseguiu chegar um adolescente de Rondonópolis, na época já tinha 15 anos, foi representada pela mandado de busca domiciliar na residência dele, foi deferido pela Vara da Infância e Adolescência de Rondonópolis, foi cumprido esse mandado de busca na residência dele. Lá tinham 2 celulares, 2 telefones celulares foram apreendidos. Para nossa surpresa, ele sequer usava computador, não tinha computador, não tinha notebook em casa, então todas as práticas que ele fazia eram através de telefone celular. Então, com essa autorização judicial, a gente analisou, extraiu todos os dados dos telefones celulares e fez essa análise. Então, durante essa análise, a gente constatou uma gama de atos infracionais praticados que iam desde a organização criminosa, né, porque era um grupo organizado, estruturado, com subordinação. Você tinha os líderes, um deles era esse adolescente de Rondonópolis, os sublíderes, tinham as chamadas envolvidas, que eram mulheres, eram meninas, adolescentes que também participavam desse grupo. Além disso, tinha incentivo à automutilação,
mutilação, inclusive tinham conversas que foram localizadas nos telefones de adolescentes ensinando outras a se mutilarem, como se cortar da melhor forma, como deixar menos marca, como ferir menos, só para deixar marca. Tinha também o stalking, né, que é perseguição, que é o crime de perseguição. Tinha crimes de ameaça, falsidade ideológica. A gente constatou que esse adolescente, ele abriu uma conta bancária com dados de terceiros, com o nome de uma mulher, documentos falsos, fotos dessa mulher. Ele abriu uma conta, né, que ele chama de conta Lara, que é a conta laranja. E com base nessa conta que ele tinha, ele vendia conteúdo de pedofilia, conteúdo de imagens vazadas dessas meninas, das vítimas, ele vendia no ambiente virtual e recebia os valores através dessa conta falsa, documentos falsos, né? Usava o Telegram para vender esse tipo de conteúdo. Além disso, também a gente constatou o próprio armazenamento e venda desse conteúdo de pedofilia, de imagens de nudez, imagens pornográficas envolvendo menores de idade. E o que ele fazia? Ele ganhava a confiança das vítimas, das adolescentes, conseguiu obter esse tipo de imagem, conseguiam receber os chamados nudes, e com base nisso eles começavam a extorquir essas adolescentes. Olha, se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou pegar essas fotos e vou divulgar para a sua escola, eu vou divulgar para sua mãe, para o seu pai. Leandro, então olha só. As fotos de nudez que eles conseguiam obter das vítimas, eles não utilizavam apenas para chantagear. Essa era apenas uma utilidade, porque eles também vendiam essas fotos através de outras plataformas na internet, e isso foi revelado pelo delegado. Como esse adolescente de 15 anos apreendido e foi solicitado, pedido pela internação dele de Rondonópolis, a polícia também chegou a entender que ele fazia o quê? Ele abriu um perfil utilizando a foto de uma mulher maior de idade, um perfil falso na internet, e através desse perfil ele vendia os conteúdos aí das adolescentes, né? O conteúdo de pornografia infantil. Então ele tem aí também um crime de falsidade ideológica que incorre contra ele. Uma das vítimas identificada pela polícia, ela mora no município de Sinop, onde também teve o desdobramento desta operação. O que é interessante é que essa menina, além de ser vítima, ela também é suspeita. Por quê? Vítima porque a polícia encontrou marcas de mutilação nela. E suspeita, o delegado explica o porquê. Em relação à adolescente de Sinop, teve uma busca domiciliar de uma adolescente em Sinop. Quando chegou lá, se constatou que ela tinha uma série de marcas de cortes no braço, nas pernas. Então, não só ela era suspeita, como também era vítima desse grupo criminoso, né? Na análise das redes sociais dela, que a gente fez com autorização judicial, a gente, inclusive, conseguiu conversas que ela falava, que ela ensinava outras pessoas a se automutilarem. Então, não só ela era vítima, como era suspeita também. A Polícia Judiciária Civil não descartou novos desdobramentos, né, novas etapas da operação. E eu gostaria, antes de finalizar aqui, Leandro, apenas de comentar algumas informações aqui que são importantes e de uma gravidade imensurável. Tudo isso que foi revelado pelos delegados, né, pelo doutor Gustavo aí, é apenas um pouco do material que eles conseguiram recolher. Eles revelam que a situação é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Uma das situações não envolve crianças ou adolescentes. Esses criminosos, eles pegaram um gato vivo, isso foi relatado pelo delegado também, e esse gato, eles fizeram uma transmissão ao vivo, onde eles cortavam ali toda a pele desse gato, né? O gato agonizando, sofrendo, e isso era transmitido para mais de 400 pessoas em tempo real. Tem também situação de uma menina, a polícia tem um vídeo onde eles obrigaram uma menina a tomar água da privada. Então, são situações e mais situações. Tem maiores de idade, mas a grande maioria menor. O grande líder de 15 anos, que agora foi solicitado a internação, morador do município de Rondonópolis. Eu volto com você, Leandro. Impressionante, hein, Cláudio? Impressionante, assustadora. A operação, ela nos causa uma reflexão, né? Porque os líderes, os chefes desta verdadeira quadrilha são adolescentes.
O principal deles, morador de Rondonópolis, e que criou esta verdadeira rede do terror nas redes sociais, com uma estratégia muito bem definida. Ele tinha uma estratégia para abordar novas vítimas, para conquistar a confiança, para receber nudes, e a partir desse recebimento ele passava a extorquir. Como assim, Trindade? Ele começava a obrigar as pessoas que tinham cedido a ele estes nudes a fazerem o que ele determinava, caso contrário ele espalharia os nudes nas redes sociais, divulgaria na escola da vítima, para a família da vítima. E aí muitas foram obrigadas a se automutilar, outras foram obrigadas a produzir conteúdo sexual, e outras a uma série de humilhações, como beber água da privada durante uma transmissão ao vivo. Vem cá. Você que está aí, acha que as plataformas, que os aplicativos não têm responsabilidade sobre esse tipo de conteúdo compartilhado? Parte deste conteúdo, segundo o delegado, era comercializado, por exemplo, no Telegram. Você acha que o aplicativo não tem responsabilidade pelo conteúdo que é compartilhado nele? Essa é uma pequena reflexão que eu trago aqui para a audiência do Comunidade. Você acha que não? Que eles podem deixar livremente esse tipo de conteúdo circular? Ou você é inocente ao ponto de acreditar que eles não conseguem ter ciência do conteúdo compartilhado? Essa é uma reflexão importante, porque esse é um problema que a operação deixou claro, não está distante, está próximo das nossas casas. Vítimas aqui de Mato Grosso, criminosos aqui de Mato Grosso. E você acha que as redes não têm nenhuma responsabilidade sobre isso? Que não deveriam bloquear e avisar a polícia? Como uma pessoa comum deve fazer. Se você receber qualquer conteúdo pornográfico envolvendo menor de idade, você tem a obrigação de avisar a polícia. Obrigação. Se você tiver qualquer conteúdo no seu celular, recebeu, ficou ali esquecido, você pode ser responsabilizado. Trindade, mas eu não compartilhei. Não me interessa, a legislação não é só para o compartilhamento, é para a posse. Então, se você recebeu, você tem a obrigação de fazer um boletim de ocorrência, entregar a imagem e acionar a polícia para investigar o caso. Mas essa obrigação não pode ser apenas sua. A plataforma utilizada para o compartilhamento tem também suas responsabilidades. E por vezes, quando a gente traz esse debate, os casos parecem distantes. Mas cada vez que eu compartilho aqui uma nova operação, fica claro, minha amiga, que os casos estão cada vez mais próximos da sua família, da minha família. Talvez tenha alguém próximo a você hoje que está sofrendo esse tipo de indução e você nem saiba. As provas que estão em poder da polícia são extremamente fortes. Tanto que a gente não vai divulgar aqui, não dá para divulgar o conteúdo aqui. Porque a sensação que eu tenho é que esses menores que foram alvos dos mandados hoje, o prazer deles era a humilhação.
Quando eles percebiam que a vítima estava humilhada, era para ele o ápice. O ápice. É assustador. Me perdoe. Até por me prolongar aqui no comentário, já é 11h10. Mas é preciso, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso. Primeiro, porque as plataformas precisam auxiliar a polícia na investigação. Não podem ser uma barreira. Segundo, porque elas precisam ser responsabilizadas. Não dá para se compartilhar, como esse grupo compartilhava, conteúdo de apoio ao nazismo. Além de tudo isso que o Cláudio Santos compartilhou com você, esse grupo ainda também compartilhava materiais de incentivo ao nazismo, livremente, sem terem sofrido nenhuma sanção das plataformas. É revoltante ou não é?